Europa, século XIX. Foi nos salões da época, em noites animadas de saraus, que os europeus passaram a manter contato com um fenômeno jamais descrito antes: a dança das mesas. Famosas pelo inusitado, as chamadas mesas girantes, como ficaram conhecidas, se moviam sem causa física aparente. Em certas ocasiões, se erguiam sozinhas no ar. Noutras, respondiam a perguntas através de batidas no chão. As manifestações chamaram a atenção do pesquisador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que através de um criterioso método de investigação científica estudou os fenômenos à exaustão. Ele observou que as mesas eram movidas por uma força inteligente e que essa força vinha dos espíritos de homens que já haviam morrido. Rivail fez a eles centenas de perguntas, analisou as respostas, comparou e codificou todas elas. Em 1857, quando entendeu que as informações obtidas tinham sentido lógico, Allan Kardec, como ficou conhecido a partir de então, publicou a obra que serviria de base para a doutrina. A doutrina é um grande edifício e que sua porta de entrada é o Livro dos Espíritos. E que se nós não entrarmos na doutrina por esta porta, não vamos conhecer a grandiosidade desta construção. Depois de terem sido divulgadas em quase toda a Europa, as bases da doutrina espírita finalmente chegaram ao Brasil. Foi em 1865, apenas 4 anos antes de Kardec desencarnar. Com a fundação da Federação Espírita Brasileira em 2 de janeiro de 1884, no Rio de Janeiro, a doutrina ganhou força. A partir daí, o movimento se espalhou pelo país inteiro. Em Santa Catarina, o primeiro núcleo foi o Centro Espírita Caridade de Jesus, fundado em 21 de julho de 1895. O local escolhido foi a cidade de São Francisco do Sul, o primeiro e mais antigo povoado do estado. A casa foi fundada por Afonso Apolinário Duim, Cristiano Arthur da Costa Pereira, Joaquim Simplício da Silva e Joaquim Antônio de São Tiago. Até hoje, Joaquim de São Tiago é considerado pelos kardecistas o pioneiro do espiritismo em Santa Catarina. Meu tio Polidoro, ele morava no Rio, trabalhava na Federação Espírita Brasileira, fundou a assistência da Federação Espírita Brasileira, e um dia, em conversa com meu avô, ele disse: Joaquim, você precisa ler esse livro. Não, eu sou católico apostólico romano. Bom, eu vou deixar aqui em cima da mesa, você faz o que quiser. E deixou. E o meu avô, então, à noite, talvez por curiosidade, ele vai e pega no livro e lê. No dia seguinte, meu tio Polidoro disse: então, seu Joaquim, você leu o livro? Eu não sou mais católico, não vou mais à igreja, eu sou espírita. Mas ele naturalmente estava preparado, ele só precisava de um toque. A partir dali, então, começaram as conversas entre eles e resolveram, então, fundar um centro espírita em São Francisco. O segundo Centro Espírita do Estado só surgiu anos mais tarde, em 28 de fevereiro de 1909. Apesar de, nessa época, Desterro já ter sido elevada à condição de capital do Estado, foi na cidade de Laguna, o terceiro núcleo mais antigo de Santa Catarina e importante marco no Tratado de Tordesilhas, que o movimento encontrou chão fértil para continuar crescendo. Ali, as primeiras ideias espíritas começaram a ser discutidas em 1904. O grupo de estudos era liderado pelo médico Ismael Licea. O espiritismo continuou, até porque reunia figuras muito expressivas, né, da cidade, a principal das quais era o Dr. Ismael Licea, médico, primeiro lagunense e primeiro sul-catarinense formado em medicina. Exerceu a sua profissão a vida toda em Laguna, de onde era natural, homem muito respeitado, a quem a cidade toda devia algum favor, alguma atenção. O fato dele ser espírita atraiu muitas pessoas, né, para o espiritismo, e que naturalmente, tal como aconteceu com ele, foram estudar a doutrina e se convenceram e se tornaram espíritas, né. Um ano depois de se estabelecer em Laguna, o movimento espírita ganhou a capital. Foi em 1910, com a fundação de uma nova célula, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Registros históricos mostram, entretanto, que as primeiras reuniões espíritas haviam começado por volta de 1903. Foi pouco depois dessa época que surgiu na capital um movimento chamado Mocidade Espírita de Florianópolis. Muita gente daqui tinha parentes no Rio de Janeiro também, né?
E como a mensagem espírita, ela sempre foi muito cativante, foi sendo trazido pouco a pouco, né, para o nosso estado essas ideias que encontraram um clima fértil aqui para o seu desenvolvimento. Depois, com o acréscimo desses adultos que iam para fazer o curso superior lá, nós tivemos um incremento das ideias espíritas aqui. Para dar guarida aos viajantes e tropeiros que cruzavam o Planalto Serrano transportando gado do Rio Grande do Sul para terras paulistas, o governador da capitania de São Paulo incumbiu o bandeirante Correia Pinto de fundar um novo povoado na região. Foi assim que, em 1766, nasceu Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos das Lajes, o quarto núcleo mais antigo do estado. A criação do povoado inspirou a expansão do movimento espírita na região, onde as primeiras reuniões, realizadas pouco antes do início do século XX, eram feitas em casas de famílias. Foi somente em 1924 que os pioneiros da doutrina em Lajes fundaram o Centro Espírita Allan Kardec, a quarta casa mais antiga do estado. Hoje a gente percebe que as pessoas procuram o Centro Espírita não mais com atendimento para problemas, eles vêm em busca do conhecimento e em busca da sua descoberta pessoal na parte espiritual, né? A partir dos 4 primeiros núcleos, a doutrina espírita se espalhou por todo o estado. A disseminação do movimento kardecista acompanhou a expansão demográfica de Santa Catarina, que ganhou novos traços com a chegada de imigrantes de várias nacionalidades. Eles passaram a ocupar áreas despovoadas, fundando lugarejos que mais tarde virariam municípios. Com a criação de novos centros nessas localidades e a fundação da Federação Espírita Catarinense em 24 de abril de 1945, o movimento se tornou ainda mais forte, coeso e organizado. A divisão do Estado em CRES, os chamados Conselhos Regionais Espíritas, criou uma verdadeira teia que afinou a atuação dos centros e fortaleceu as bases da doutrina em Santa Catarina. Toda a dinâmica, a filosofia de trabalho, a metodologia de ação da federativa há de ser reproduzida pelo Conselho na sua região, facilitando, portanto, este intercâmbio, essa sintonia do núcleo espírita, nascente do núcleo já consolidado na região, com a federativa, porquanto o Conselho Regional Espírita faz esta ponte, de tal forma que hoje podemos dizer que a federativa encontra-se em todo o estado, representado pelos conselhos regionais. Hoje, o trabalho desenvolvido pela Federação Espírita Catarinense insere a FEC no contexto nacional. Isso num país que reúne o maior número de espíritas em todo o mundo. Dados do Censo 2000 mostram que às portas do atual milênio, mais de 2.300.000 brasileiros já haviam aderido ao movimento espírita, e os kardecistas crescem a cada dia, embasados no estudo sistematizado da doutrina a partir da codificação de Allan Kardec. Estes homens e mulheres são seguidores de uma doutrina que espalhou suas raízes pelo mundo inteiro e que acredita firmemente que fora da caridade não há salvação.